Então, na página 28, a necessidade de orar. É o que nos move a orarmos, porque a gente quer ter um relacionamento estreito com Deus, e Deus nos ajuda. E agora vem uma frase irônica, é que eu uso um pouquinho de ironia de vez em quando. Eu tenho o vício de usar ironia, mas eu evito ao máximo, né? Aí aqui eu usei uma pequena que diz assim: quando nos falta motivação, o que Deus faz? Ele nos ajuda. Ele permite que surjam necessidades ou sofrimentos para nos atrair para a oração, né? Então, né, como aquela famosa frase: Senhor, me dê mais fé, né? Eu acho que já te falei sobre isso, né? Me dê mais fé. Aí começa a vir problemas, né? Problemas. A mesma coisa na oração: Senhor, me ajude a orar, né? Aí começa a vir problemas, né? E então por isso eu digo, o melhor é a gente mesmo tomar a decisão, a gente mesmo fazer por conta própria, sem esperar que Deus tenha que dar uma cutucada na gente, né? Seria bom, né? A gente dizer, não vou esperar surgir os problemas para daí, né? Então, ok, a próxima frase. Nós temos que entender que a oração é uma parte integrante, é uma parte principal de um crescimento espiritual, ou seja, Erwachsensein, ser um adulto espiritual. Faz parte, uma pessoa que quer ser um adulto espiritual, uma pessoa madura espiritualmente, firme espiritualmente, ela tem que buscar a presença de Deus de modo selbstständig, quer dizer, independente, de modo próprio, por força própria. Próximo parágrafo. Encarar a oração apenas como um meio de colocar Deus a nosso serviço é uma ofensa. Deus, ele se alegra em nos presentear. Mas a oração tem que ultrapassar isto. Né? Como eu tenho falado, a gente deve pedir as coisas para Deus. A gente deve pedir as coisas para Deus. Jesus ensina, né? Não, tem versículo que diz, nada tendes porque não pedis, ok? Né? Importante. Devemos pedir, não precisamos se queixar, não tenho nada, Deus não me dá nada. A gente deve pedir, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, quando a gente sente necessidade, quando a gente acha que é importante. E seria correto de a gente só pedir quando acha que é importante. Então, quando a gente pede algo que a gente nem precisa, às vezes Deus dá, porque a gente pediu, porque Ele é bom. Né? Às vezes um pai dá algo para um filho mesmo que ele não precisa, porque o filho pede. Então, às vezes, a gente pede coisas para Deus que a gente não precisa e Deus dá mesmo assim. Então, essas coisas podem até atrapalhar a gente. Por isso é bom a gente sempre pensar bem o que a gente pede. Né, quer dizer, tem pessoas que pensam assim, eu estou numa dificuldade, estou numa doença, o que eu vou fazer? Apelar para Deus. Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Quer dizer, os pronomes pessoais a gente tem que observar bastante, porque eles apontam bastante para quem é o centro das atenções. Né? Por exemplo, eu critico bastante aqui na Alemanha, assim, eu alerto as pessoas de um problema que eu chamo de humanismo. Que algumas pregações que eu tenho escutado são muito, uso muito esse pronome pessoal na primeira pessoa, né? Quer dizer, Deus vai te ajudar ou me ajudar, Deus vai me dar o que eu preciso. Quer dizer, Deus aparece várias vezes na frase, o nome dele, mas no fundo, o centro, o foco está na própria pessoa. Então isso não é bom, isso é antibíblico, isso é um abuso de Deus. Então a gente tem que tomar esse cuidado, quer dizer, por que eu peço as coisas para Deus? Para Deus me dar o que eu quero, né? Ou até para alegrar o coração de Deus, que um pai gosta de dar coisas para os seus filhos, então Deus gosta de dar coisas para nós, Ele se alegra em dar coisas para nós. Então podemos pedir, quando o nosso relacionamento com Ele está bom, né? Podemos pedir as coisas para Ele, até porque a gente vai, né,
estar sintonizado com Ele, vai estar pedindo as coisas que agradam a Ele, que são para a obra dele, ou que indiretamente são para a obra dele, porque se nós temos o que comer, o que vestir, então a gente se sente melhor e com isso pode trabalhar melhor na obra dele, então indiretamente para a obra dele. Né? Próximo parágrafo. A oração ela é uma fonte de consolo, de força, de segurança, e por isso a gente deve fazer da oração um hábito. Então essa revista aqui é Vida Diária do Discípulo. Então existem algumas igrejas que têm uma revista parecida que se chama Hábitos Devocionais. Eu ampliei isso um pouco porque não tem só a ver com devocional diário, tem a ver com mais coisas, mas tem a ver bastante com hábitos, coisas que a gente faz com regularidade, né? Porque tudo que a gente faz pela primeira vez exige muita concentração. A gente tem que pensar bastante, fazer alguma coisa que a gente nunca fez. Então pensar. É como dirigir um carro, quando dirige pela primeira vez, então a pessoa explica, tem que pegar tal, né, aqui, girar a chave, primeiro você tem que tirar a marcha, e daí tem que primeiro entender, mas o que são as marchas, quantas marchas existem, como que, né, e tal. Então pensar muito até entender tudo. Aí agora, depois de anos, né, a gente faz isso dormindo, trocar a marcha e tal, né, não pensa mais, é um hábito. Então hábito tem a vantagem de facilitar a vida da gente. Tudo que se torna um hábito facilita a vida da gente. É como, né, por exemplo, quando levantar da cama, arrumar a cama, como um hábito. Não precisa ficar toda manhã pensando, eu tenho que arrumar a cama, digamos assim, né? Se torna um hábito, ou colocar as coisas de volta no lugar. Quando eu pego alguma coisa, logo coloco de volta. É um hábito que eu antigamente não tinha, e daí então minha esposa tinha que ficar falando, Rolf, coloca as coisas de volta no lugar quando você pega uma coisa, né? Então eu tive que decidir, não, eu vou fazer disso um hábito. Então hoje já não penso mais, não gasto meus neurônios pensando, eu tenho que fazer isso, se tornou natural. Então a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Se a gente conseguir fazer bastante coisas, hábitos, até como, digamos, ir na igreja no domingo, assim, também um hábito que ajuda, quando a gente tem esse hábito, não ficar cada vez pensando, será que eu vou hoje na igreja, será que não vou, né? Porque aí tudo complica, daí fica pensando quais seriam os fatores que me levariam a decidir sim ou não. É isso que você tinha falado antes, né? De começar a aplicar algumas coisas no dia a dia. Então, isso são hábitos. Se a gente conseguir tornar isso, né? E é a mesma coisa a oração. Conseguir tornar a oração um hábito. Levantar de manhã, logo se ajoelhar, né? Ou, enfim, criar alguma regrinha. Que eu falo assim, para um monte de coisas eu crio regrinhas que me ajudam. Por exemplo, onde que eu coloco tal coisa? Então, para cada coisa tem um lugar. Então, quando eu vejo uma coisa fora do lugar, eu já sei, tal coisa tem tal lugar. Outra coisa, por exemplo, que eu uso muito aqui em casa, quando vem um jornal, digamos, eu coloco o jornal em cima daquele bidezinho que tem na porta de entrada. Por quê? Porque aí eu sei, quando eu vou para o banheiro e vejo que o jornal está lá, eu pego o jornal. Então são pequenos gestos que facilitam o dia a dia. Eu vejo um pedaço de papel em determinado lugar no chão, eu sei, toda vez que eu coloco um papel ali é porque eu quero jogar ele fora. Então eu vou lá, pego aquele papel e jogo fora. Então são pequenos gestos que eu já tenho um significado simbólico para mim, facilitam a minha vida em tudo que eu faço. Para não precisar pensar, eu gasto os meus neurônios naquilo que para mim é mais importante. Por exemplo, escrever um livro, ali eu queimo mesmo meu cérebro, penso mesmo, né? Agora, as outras coisas do dia a dia, tudo transformar em hábitos, e também a questão da oração, transformar em hábito. Então, por exemplo, acontece de vez em quando, assim, a cada 2 semanas, assim, que no meio da noite eu acordo e não consigo dormir. Então, eu vejo isso também como uma coisa de Deus, que várias pessoas relatam que isso acontece com elas, de que Deus está chamando a gente para orar. Então eu vou lá e oro durante alguns minutos,
E daí se eu ainda não consigo dormir, eu coloco daí no MP3 um texto bíblico ou uma coisa assim. Aí para dormir mesmo, eu não fico a noite toda orando assim. Lógico que o sono logo vem também, mas assim, muitos vêm dessa maneira, que às vezes uma pessoa está precisando de oração em algum lugar, uma pessoa está doente ou passando por um perigo, alguma coisa assim, né? Então para a gente orar. Então, um hábito, logo pensar, estou acordado. Por que eu estou acordado? Logo se antenar e não ficar lá pensando por que eu estou acordado. Então, procurar colocar hábitos assim nessas coisas, isso agiliza. A gente se torna muito mais efetivo quando a gente já vai direto ao ponto. Já sabe, isso aconteceu por causa disso, então já vou orar. Então, hábitos. Aqui eu só quero enfatizar, antes de passar para o próximo ponto, isso, que a oração é fonte de consolo, força e segurança. Então, a oração é fonte dessas coisas para nós, a gente se sentir consolado. Acontece muitas vezes a gente ser bombardeado. Hoje mesmo de manhã eu fui bombardeado com algumas ideias pelo inimigo, então já vou orar. Já vou orar e conversar com Deus, confessando também o meu pecado, porque o inimigo ele não vem trabalhando diretamente no pecado, né? Assim, muitas vezes ele não vem tentando, a gente, olha, cometa um pecado e tal, né? Mas hoje ele veio assim, olha, você está sofrendo uma injustiça, tem uma pessoa aí que não está te dando atenção devida, ou que não, né? E daí então isso mexe na autoestima, mas tudo são mentiras, porque Deus deu um plano para minha vida, então eu sei que Deus tem um plano para minha vida e que me mandou fazer as coisas. Então, quando vem essas conversas, porque o diabo ele quer o quê? Que a gente mude a nossa rota de ação. Ele quer que eu desista de ir para aquela outra cidade e fazer o curso bíblico, digamos. Aí ele coloca no meu pensamento, tu sabe aquela pessoa naquela cidade? Ela nem se importa com o teu trabalho, ela nem dá valor para o teu trabalho. Tá vendo? Ela já faltou de novo, né? Já não veio de novo, mais uma vez, só porque choveu, né? Tá vendo? Eles nem gostam de você, por que você vai para lá? Entende? Quer dizer, o diabo trabalha na autoestima, querendo fazer a gente desistir, né? Então a gente vai na oração e diz, não, mas Deus mandou eu fazer isso, então eu vou parar. Não porque as pessoas gostam, porque as pessoas me acham legal, porque as pessoas me elogiam, mas porque Deus me mandou fazer isso. Então tudo isso, né, eu tenho que recuperar na oração, voltar a cabeça fria de novo, né, e buscar a minha autoestima em Deus. E Deus é que me ama, Ele é a pessoa que mais me ama e interessa eu fazer o que Ele quer que eu faça. É um exemplo de como a gente pode encontrar força, segurança na oração, consolo, né? Quando a gente está desanimado, e muitas vezes a gente fica desanimado por causa das circunstâncias, que a gente olha ao redor, olha o que as pessoas estão falando, estão fazendo, e a gente se desanima. Então, quando a gente vai orar, a gente começa a ver as coisas da perspectiva de Deus e enxergar as coisas como Ele vê. E Ele quer nos ver como vencedores. Quer dizer, todo mundo ao nosso redor às vezes diz que a gente é derrotado, que a gente não presta, que a gente não sabe fazer as coisas, né? Dizem, ou os gestos das pessoas, os olhares das pessoas às vezes dizem essas coisas pra gente. Então isso desanima. Mas Deus diz que a gente vai conseguir, mesmo que nós não temos a força, mas Ele vai nos dar a força. Então Ele nos fala isso e a gente passa por cima. A gente não olha as circunstâncias, a gente não olha, não é o que está acontecendo ao nosso redor que determina a nossa vida, mas Deus. Então para isso temos que orar, né? Por isso a oração é fonte de força para nós, de consolo. Agora vamos para o próximo assunto, um pouco melindroso, vamos dizer assim, que as pessoas fazem muita confusão em relação a esse espírito, a esse ponto que é o orar em espírito. Minha cabeça já estava 2 frases para frente. Então, vamos a esse ponto. Orar no Espírito Santo. Nós não sabemos o que nós devemos orar. E o Espírito Santo nos ajuda. Tem como você abrir
Romanos 8:26 em português. Está escrito assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Então, a gente não sabe orar, mas o Espírito Santo, ele faz ali um trabalho de tradução, vamos dizer assim, daquilo que a gente ora. Aqui eu tenho Geist, Seele und Körper, quer dizer espírito, alma e corpo. É um ponto que sempre de novo eu acabo voltando, porque é bem importante para a gente entender várias coisas. Qual é a diferença entre alma e espírito? Eu diria assim que o espírito é uma camada profunda do nosso ser. Profunda do nosso ser. Aí tem o texto do 1 Tessalonicenses 5:23, que você outra hora pode abrir para estudar mais de perto. Tem aqui outros versículos que explicam isso, a questão de espírito, que a Bíblia fala, ela parte do princípio que as pessoas entendem o que é um espírito humano. Mas acho que hoje a maioria das pessoas não entende, porque uma pessoa sem Jesus, ela geralmente só percebe que tem alma e corpo. Ela tem um espírito, mas que é um espírito que eu diria morto, né? Como Adão e Eva, que Deus disse: no dia em que comerdes dessa fruta, morrereis. Então o que aconteceu? No dia que eles comerem aquela fruta, naquele instante que eles comeram a fruta, o espírito deles murchou, vamos dizer assim, entre aspas, como um balão que estoura, um balão de ar que estoura. E assim, o balão continua ali, mas agora ele está vazio. É mais ou menos comparativamente o espírito humano. Então por isso que Jesus também, uma vez perguntaram para ele: mestre, eu quero te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus diz: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. E com isso ele quis dizer o quê? Os mortos espiritualmente, as pessoas sem Deus, né? As pessoas que estão preocupadas só com as coisas materiais, mundanas. Deixa essas pessoas resolverem os problemas mundanos. Quer dizer, os mortos, os espiritualmente mortos, quer dizer, as pessoas que o espírito delas está morto. Ele continua existindo, mas não funciona direito. Eu comparo isso com uma tomada. Deixa eu tomar uma televisão como exemplo, apesar de que nós não temos televisão, mas eu tomo uma televisão como exemplo, você logo vai perceber porque a televisão é um melhor exemplo para isso. Que uma televisão ela pode estar perfeita, pode estar sem problema algum, mas se ela não tiver a energia elétrica, ela nunca vai poder preencher aquela função para a qual o fabricante projetou ela. Então é um exemplo perfeito para o ser humano. E assim o ser humano, se não estiver ligado com Deus, também não vai poder preencher a função que Deus previu para ele. Então, o que a eletricidade é para uma televisão, quer dizer, a eletricidade de uma televisão faz com que ela possa mostrar as imagens, ou ter, entre aspas, vida, né? Vida. Mostrar o filme, enfim, os movimentos ali naquela tela. E assim, a nossa ligação com Deus, ela nos dá essa vida, ou seja, ela enche o balão, por assim dizer, né? Se dá para dizer que o espírito é como o ar, né? Inclusive a própria palavra espírito, tanto no grego como no hebraico, é ar, né? O vento, né? Então a gente ter de novo esse ar dentro do nosso balão, vamos dizer assim, né? Ter essa de novo essa função, né? Essa vida espiritual. Então só com essa ligação com Deus é que nós podemos ter a vida espiritual e assim também preencher a função que Deus planejou para nós. Assim como uma televisão você pode usar para várias coisas, principalmente as televisões antigas que eram umas caixas grandes, você podia colocar lá umas flores em cima, né? Servia para
suporte de flores, vamos dizer assim. Hoje as televisões de tela plana, aí não dá para botar pote de flor em cima, mas é só para citar um exemplo que dá para usar para outra coisa, né? Para outra coisa diferente do que o planejado. Mas assim, o ser humano, ele serve para muitas coisas, ele pode fazer muitas coisas, trabalhar, ganhar dinheiro, construir casa, etc. Pode fazer um montão de coisas, mas não aquilo para o que ele foi planejado, que foi, né, fazer a obra de Deus, servir a Deus, adorar a Deus. Então ele não cumpre aquilo para o qual ele foi planejado se ele não tiver essa ligação com Deus. Então essa questão do espírito humano é bem importante a gente entender. Porque eu digo assim, o espírito humano é como se fosse essa tomada. É onde Deus encaixa com nós, vamos dizer. É difícil explicar, mas é assim que o Espírito Santo, ele nos vivifica, ele nos contacta, né, no nosso espírito. Então, por isso que eu uso o exemplo da tomada. Agora, vamos passar para a questão da oração em espírito, porque era importante entender o que é o espírito para a gente entender o que é a oração em espírito. Você pode ler aí 1 Coríntios 14, 15? Posso, sim. Está escrito: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então ele enfatiza duas vezes, ele não fala apenas uma vez, duas vezes, duas questões: espírito e entendimento. Na primeira vez ele usa... qual foi a palavra que ele usou pela primeira vez? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Entendimento. Na segunda vez ele usou também entendimento. Né? Que no alemão é Verstand. Verstand seria a mente racional, né? O entendimento. Enfim, a mente racional. Eu orarei com o espírito e orarei com a mente racional. E eu vou louvar a Deus no espírito e eu vou louvar a Deus com a mente racional. Então, ele fala que existem dois tipos de oração e dois tipos de louvor diferentes. Um é com a mente racional e o outro é com o espírito. Aqui a gente vê que ele está distinguindo alma e espírito. A mente racional é a alma, ou seja, o que é uma oração com a mente racional? É quando a gente transmite informações para Deus. É a nossa oração normal. Qualquer coisa que a gente fala, palavras são informações, né? Informações codificadas em sons, informações. Então isso é uma oração racional. A gente pensa e a gente transmite essas informações para Deus. A mesma coisa o louvor racional. A gente pensa e transmite, louva a Deus com palavras que surgiram no nosso cérebro através do raciocínio, do pensamento. Então o que seria a oração no espírito e a oração e o louvor no espírito? Quer dizer, ele fala duas vezes exatamente para enfatizar, para a gente não pensar, mas isso aqui é um comentáriozinho rápido sem importância. Ele fala duas vezes para a gente entender bem que existe um outro tipo de oração, que é a oração em espírito. Que é difícil, logicamente, de explicar, porque é algo assim, né, fora do normal. E muitos confundem, muitos falam que isso é o dom de falar em línguas, mas não não tem nada a ver, tá? Quer dizer, ou então outros falam que isso é o sinal do batismo no Espírito Santo, também não é outra coisa, não tem nada a ver. Este orar em línguas é muitas vezes chamado de Sprachengebet ou Zungengebet. Zungengebet acho que seria melhor. Orar em línguas quer dizer, não é orar, porque Sprache é idioma. Então não é um orar em um outro idioma. A oração em espírito não é orar num outro idioma, não é orar em inglês ou chinês ou, enfim, um idioma que existe no mundo. Zungengebet acho que é melhor, que seria orar em línguas, quer dizer, eu vou orar a Deus, mas
o objetivo dessa oração não é transmitir informações racionais para Deus, mas sim, já não é mais a minha mente que ora para Deus, mas é o meu espírito que ora para Deus. Ou seja, uma outra parte de mim. Que existe uma diferença, né? Como eu te falei, corpo, alma e espírito. Então a oração racional é a oração com a alma. E essa aqui que nós estamos falando é a oração com o espírito. É uma outra parte de mim que ora a Deus. É bem difícil de entender, né? Mas o apóstolo fala sobre isso, ele diz que isso existe. E então, a gente, uma vez que a gente sabe que isso existe, mesmo que a gente não entende, o que a gente faz? A gente fica aberto para isso. Quando acontecer algo esquisito que a gente não sabe o que é, então acho que agora estou entendendo o que aquele texto fala. Ou seja, quando a gente ora e a gente percebe que a gente começa a se aprofundar tanto na oração, que a oração racional, que as palavras começam a se tornar muito fracas, muito pobres para aquilo que a gente quer expressar. E aí parece que rompe a barreira da linguagem e a gente começa talvez a falar coisas em voz baixa, logicamente, não ficar falando em voz alta, como alguns fazem, né, que não se deve fazer. Em voz baixa a gente deve fazer o certo, quando a gente já não está mais simplesmente transmitindo informações para Deus, mas simplesmente fazendo isso, orando em espírito, quer dizer, adorando a Deus com uma camada mais profunda do nosso ser. Assim eu explico, como eu falei, o espírito é o quê? Uma camada mais profunda do nosso ser. Seria quase, a gente poderia quase colocar assim, imagina uma sequência, né? 3 coisas: corpo, alma e espírito. A alma é o centro, ou seja, a alma é o processador, por assim dizer. O corpo são os sensores, o teclado, o mouse, vamos dizer assim, e o monitor. E o espírito é a energia elétrica, vamos dizer assim. Não, talvez esse exemplo não é bem bom. O corpo é a parte que mais tem contato com o mundo. Ou seja, o corpo ele é mais suscetível a ser atacado, a ser tentado, né, devido às nossas necessidades biológicas. E então ele é a parte mais assim, tende ao mundanismo, tende dizer para a alma, o nosso corpo fala para a nossa alma, eu estou com a necessidade tal, eu estou com a necessidade tal. Aí a alma tem que decidir, vou preencher essa necessidade ou vou dizer não, freia. Né? E o espírito, quando nós somos crentes, então ele está ligado a Deus, é onde Deus vem e fala, você tem uma necessidade espiritual tal, de orar, digamos, né? O Espírito fala para a nossa alma, e aí a nossa alma vai decidir, vou orar ou não vou orar. Então o Espírito, a alma é o centro das decisões. É que decide, o que eu vou seguir? Eu vou seguir o que o corpo está dizendo ou eu vou seguir o que o Espírito está dizendo? Né? Então, ali talvez você vai entendendo melhor o que é essa questão do Espírito, né? Então nós temos que seguir o que o Espírito diz. E essa oração em Espírito eu vou dizer assim, é quase como chorar aos pés de Deus, vamos dizer assim, usando uma expressão figurada. É quando a gente vai para Deus sem o objetivo de dizer coisas para Ele, fatos concretos, mas simplesmente dizer para Ele o quanto a gente ama a Ele, ou enfim, né? Deixa eu ver aqui, né? Aqui no último parágrafo, na página 30, é quando as palavras já não ajudam mais, quando as palavras até atrapalham aquilo que o nosso coração está de fato querendo passar para Deus. As palavras são muito pobres, então isso que é essa oração em espírito. Assim eu entendo esse versículo 1 Coríntios 14:15, para a gente entender que é uma possibilidade de a gente se aprofundar na oração, de a gente ir tão longe na oração, que nem eu te falei anteontem, né? Tem os vários passos da oração, tem o pedir,
tem o louvar, tem o adorar, e assim talvez seria um quarto passo, essa oração em espírito. A gente não pode forçar, a gente não pode dizer agora eu vou orar em espírito, né? É algo assim que tem que vir mesmo do nosso espírito, tem que vir de dentro, né? Então é algo assim que acontece, simplesmente acontece quando a gente alcança um certo ponto, vamos dizer assim, na oração, acontece normalmente, automaticamente. A gente não decide agora eu vou fazer isso, a gente tem que ter, vamos dizer assim, uma plataforma, uma comunhão boa com Deus, e aí automaticamente isso pode acontecer, né? E a gente também não é obrigado a fazer isso, a gente também pode dizer, não, eu não quero fazer isso, ok, mas perde uma chance, porque é um momento gostoso quando a gente faz isso, né? Então, né? E para que serve esse orar em espírito? Quer dizer, eu entendo que através disso a gente se abre bastante para o Espírito Santo quando a gente chegou nessa plataforma, e com isso também a gente está bastante aberto a várias coisas que o Espírito Santo quer nos dar, como sabedoria, como poder de discernir as coisas, de discernir o discernimento espiritual, como a gente fala, ou seja, ver nas pessoas se certo comportamento vem de Deus ou não, isso é o discernimento, né? Ou também quando alguém está doente, de receber uma revelação, se essa pessoa vai ser curada ou não, ou ainda não, ou se a gente é para orar por essa pessoa para que ela seja curada. Então a gente está mais em contato com Deus, então a gente percebe melhor algumas informações que o Espírito Santo quer passar para a gente. Essas, eu diria assim, são as vantagens dessa oração em espírito, que a gente não deveria desprezar, né? A gente pode desprezar, mas não deveria, porque está à disposição, existe, o Espírito Santo está aí, né, para isso, para nos ajudar. Por isso esse primeiro versículo que a gente leu, Romanos 8:26, né, que fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, talvez seria isso também, quando a gente chega nesse ponto na oração que a gente não sabe mais o que falar e só geme, vamos dizer assim, ou seja, só fala blá blá blá, algumas coisas que não significam nada, mas é que o nosso coração está transmitindo para Deus coisas profundas, né, que a gente não consegue expressar racionalmente. Um monte de coisas para você pensar, né? Ver como você transforma isso numa realidade na tua vida, né? E não conversar com as pessoas sobre isso, né? Porque a maioria das pessoas não faz a mínima ideia que esse tipo de coisa existe, né?